Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal, continuando a nossa aula de contratualismo, continuando a nossa aula sobre o Hobbes. Vamos aí então para a segunda e última aula sobre este filósofo. Na primeira aula, nós falamos sobre o seu estado de natureza e sugerimos o que seria ou o que provocaria o pacto social. E é a partir daí, então, que continuaremos a nossa aula aqui. Bom, para quem não assistiu à aula 1, ou para quem não está lembrado muito bem da aula 1, vai uma refrescada de memória muito rápida. Qual é a marca distintiva do estado de natureza do Hobbes? Absoluta liberdade, certo? Então, todos os indivíduos são totalmente livres. Qual é o problema disso? O problema é que todos potencialmente têm direito a tudo. Potencialmente significa não existe impedimentos, não existem, portanto, leis que consigam barrar, que consigam regular as ações dos indivíduos. Então, somada a absoluta liberdade com a nossa natureza egoísta, o resultado disso é um estado de guerra, né? Um estado de guerra de todos contra todos, certo? Por isso que lá no Thomas Hobbes, o estado de natureza, ele é identificado, ou seja, ele é sinônimo de estado de guerra. Luta constante entre as pessoas. Bom, então, o que vai motivar o pacto social, né? O que provoca nas pessoas esse desejo pelo pacto social é diminuir a liberdade, certo? Se a liberdade é o que constitui o estado de natureza e que dá todo aquele rolo, a solução, então, o pacto social, vou colocar aqui na nossa lousa, a solução para evitar este estado de guerra é acabar com a liberdade dos indivíduos. Então, a solução é essa: acabar com a liberdade dos indivíduos. Certo? Agora, para que então vamos supor que estejamos lá no estado de natureza e tal, e estamos nessa reunião, neste momento aí do pacto. E alguém canta a bola lá, fala assim, olha, para que possamos viver mais tempo, para que possamos viver em um estado mais seguro, é necessário que cada um de nós abra a mão da liberdade. Tá claro, então, que eu abro mão da liberdade em troca de segurança, certo? Pacto, contrato, aula 1 da introdução geral ao contratualismo, nós falamos sobre isso. Para que exista um pacto, para que exista um contrato, é preciso que existam pelo menos duas partes, em que uma oferece alguma coisa e a outra tem interesse naquilo que é oferecido, certo? Esse é o lance. Então, para que eu só vou abrir mão da minha liberdade se eu tiver alguma coisa em troca. Essa coisa em troca é uma segurança maior. Uma segurança individual maior. Ou pelo menos é uma ideia de que eu vou viver mais abrindo mão da minha liberdade do que viveria sem, ou melhor, com essa total liberdade. Certo?
Só que, né, vamos pensar um pouco. Para que eu consiga, vejamos, gente, para que eu consiga com que todos os indivíduos abram mão da liberdade e cumpram com esta parte do contrato, é necessário que alguém, que pelo menos uma pessoa, ou vamos usar as próprias palavras do Hobbes, para que uma pessoa ou uma assembleia, né, para que um homem ou uma assembleia de homens detenha todo o poder. Ou, se não ficou claro ainda, para que as pessoas abram mão da liberdade e cumpram com isso, é necessário um homem ou uma assembleia de homens que sejam responsáveis por fiscalizar esse comprometimento. Aí é que está o lance. Porque se todo mundo do nosso, estamos lá, né? Pensem vocês aí, estamos dentro do estado de natureza. Se todo mundo abrir mão da liberdade, só isso, né? Se só isso ocorrer, não vai dar certo. E não vai dar certo por quê? Porque a nossa natureza é egoísta. Como já diria El Chan, né? Esse grupo filosófico brasileiro contemporâneo. Pau que nasce torto nunca se endireita. Certo? Menina que requer. Não, esse aí já é para outra aula. Mas, né? Então, pau que nasce torto nunca se endireita. É da natureza humana ser egoísta. Então não adianta nada a gente falar que vai fazer, que vai deixar de ser livre, que todo mundo vai deixar de ser livre, e não haver um poder capaz de fiscalizar essa nossa ação. Por quê? Porque a primeira oportunidade que der, você vai lá e vai interferir na liberdade do outro. Né? Que, para não falar merda, né? Que triste. Que triste. Não temos capacidade de agir, digamos, humanamente, porque nós naturalmente procuramos por benefícios próprios. Essa é a afirmação do Hobbes. Lá na aula 1 eu falei que ele estava no índex da Igreja Católica junto com a sua obra máxima, que é o Leviatã. Dá para entender agora, né? Por quê? Porque para o pensamento cristão, o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele é um ser extremamente racional e tem tudo para ser bondoso, solidário, fraterno e etc. E o Hobbes está colocando justamente o contrário. Né? Justamente o contrário. A nossa natureza egoísta, ela, além de coisas boas, evidente, ela provocaria coisas más. E na maioria das vezes, este egoísmo, ele resulta, né? Ações egóicas, elas resultam mesmo na privação da liberdade do outro. Então, gente, né? Fecha o parênteses aí da reflexão. Qual é a solução? Acabar com a liberdade dos indivíduos, beleza, mas tem mais alguma coisa, né? É necessário mais alguma coisa. É necessário que, segundo Hobbes, que um homem, como eu disse, um homem ou uma assembleia de homens tenha todo o poder. Tenha todo o poder. Ou seja absolutamente livre. Ou esses homens sejam livres. Então, qual que é o lance? O lance é que nós, lá dentro do estado de natureza, nos reunimos e nós entregamos a nossa liberdade
alguém que não fará parte do pacto. Deu para entender, mano? Deu para entender? Esse é o lance do Hobbes, né? Esse é o lance maravilhoso. Quer dizer, todo mundo faz um pacto com... aliás, o pacto ele é entre os indivíduos lá do estado de natureza. Ó, eu tô abrindo a minha liberdade, o outro abre a liberdade, né? Em troca dessa segurança. A gente dá essa segurança para alguém. Imagina alguém fora do estado de natureza, ou fora daquela região, vai que seja. Né? Então todo mundo passa a liberdade para esse sujeito, e esse sujeito ele não abre mão da sua liberdade. Ele concentra a liberdade de todos. De novo, por que, que isso é necessário? Porque será ele ou será a Assembleia de Homens que fiscalizarão se os indivíduos estão agindo conforme aquilo que eles tinham dito. Ou seja, se os indivíduos não estão agindo livremente. E caso ajam livremente, temos este poder absoluto capaz de infringir penas, de coagir, né, a cada um dos indivíduos para que haja conforme aquilo que ele se propôs a fazer. Ou seja, agir não livremente. Certo? Então, gente, muito cuidado. No caso do Hobbes, o pacto ele é feito com alguém de fora daqueles que viviam no local. É um alheio. E necessariamente tem que ser assim. Né? Necessariamente tem que ser assim. Então, quando surge, vou colocar aqui, quando que surge o que é, né, esse Estado civil? O que é, quando ele surge? Ele surge quando a total liberdade, a soma de todas as liberdades individuais, se concentram na mão de um ou de uma assembleia. Certo? Ficou claro? Ficou claro? Então, ó, o Estado Civil, ele é... Então, para quê? Vamos lá. Então, o Estado Civil, que Hobbes chamará de Leviatã, em que ele mesmo diz, é o Deus mortal. Opa! É o Deus mortal. É o Deus que está acima de todos os homens. Na Terra é o Deus. Na Terra é o ser mais poderoso. Um parênteses. Quando ele coloca Deus mortal, ele continua, interessante, ele continua a frase, e aí fala assim, que só está abaixo do Deus divino e tal, e tal, e tal. Mas isso no caso do Hobbes é uma balela, né? Uma balela. Por quê? Porque ele não acredita em nada disso. Né? Pelo menos na sua filosofia não há indícios qualquer da possibilidade da existência do Deus cristão, tal como nós conhecemos. Né? Então, quem é o Leviatã? É aquele, o homem, ou assembleia de homens, que vai concentrar em suas mãos toda a liberdade
dos contratantes, né? Dos contratantes. E por que que ele deve, de novo, né? Por que que ele deve concentrar todo esse poder em suas mãos? Porque ele vai fiscalizar se as pessoas estão cumprindo com aquilo que disseram ou não. E aí você fala, mas como que eles vão fiscalizar? Como que este homem ou esta assembleia de homens irão fiscalizar se nós, agora cidadãos, civis, né, cidadãos, estamos agindo de acordo com o contrato? Construindo leis positivas. Vou colocar entre parênteses e uma exclamação. Quer dizer, enquanto no estado de natureza as leis elas são naturais, existem direitos naturais, etc., o estado civil, ele é, como comentado lá na primeira aula de introdução geral, o estado civil é uma construção humana. E que, portanto, é composto por leis humanas. Isso que significam leis positivas. Leis criadas por homens. No caso aqui, um homem ou uma assembleia de homens. Então, este homem ou esta assembleia de homens que que tem todo o poder, né? Eles são, por isso mesmo, capazes de formular leis que sirvam para manter uma relativa liberdade, né? Uma relativa liberdade, certo? Então a gente dá mais um passo, né? Vamos dar mais um passinho aqui na nossa explicação. Nós temos o quê? Nós então abrimos mão da liberdade para respeitar leis que foram criadas por determinadas pessoas que servem para que nós tenhamos a fantasia de que iremos viver mais. Espera aí. Você está dizendo que o Hobbes ele formula tudo o que formula. Você está dizendo que o Hobbes está dizendo que a gente tem que abrir mão de toda a nossa liberdade e que ainda assim eu não vou ter certeza absoluta de que eu vou viver mais no estado civil? Exatamente. Exatamente. Ou seja, gente, triste, né? Ou não. Mas esse é o rolê do Hobbes. Vou colocar aqui, nós trocamos a absoluta liberdade pela esse promessa tem que estar em letras garrafais, tá? Trocamos a absoluta liberdade pela promessa de viver mais tempo. De novo, milhões de exclamações. Gente, presta atenção nisso aí que, cara, trocentas mil questões de vestibular vão falar sobre isso. Espero que você não erre, por favor. Por favor. Né? Veja essa aula com muito carinho. Assista essa aula com muito carinho. Porque as respostas estão todas aí. O Estado Civil, as leis, né, que compõem o Estado Civil, elas não garantem a cada um de nós que nós viveremos mais.
Aí você fala, impossível, como que a gente pode fazer isso? Gente, olha para a realidade e veja se não é assim. Olha para a realidade e veja se não é assim. Todas as leis que existem, elas servem para impedir, para barrar essa total liberdade. Porém, olha para a rua, abre o. Liga lá no Datena, fica 2 minutos. Não, 2 minutos é muito, fica 2 segundos lá no Datena. Cidade Alerta, Alerta Express, aquelas coisas lá. Você vai ver que o cara de 16 anos morreu. O outro de 50 morreu. E assim vai, e assim vai. Existem leis. Só que, e aí que está o lance, e aí que está o lance, só que nós somos naturalmente egoístas. Vou quebrar essa mesa aqui. Nós somos naturalmente egoístas. Ou seja, eu quero uma mulher, eu tenho uma mulher. Se eu perco essa mulher por um outro, eu mato ela e a mulher. Eu mato ela. Não, ela não é lésbica. Eu mato ela e o rapaz. Eu tô com meu carro tão bonitinho, comprei lá milhões de prestações, estou andando, pá, 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 pá. Vem alguém e bate no meu carro. Aí eu vou lá, eu saio do carro e dou 3 tiros nele. Poxa, onde já se viu? Meu carro, né? Tô pagando ainda. Tô atrasado pro trabalho, você vem e bate no meu carro? Morre. Gente, é tão simples. Não tem o que se espantar com o Hobbes. Não tem, velho. Se você se você aceitar a premissa hobbesiana de que o homem ele é egoísta por natureza, tudo que vem depois, toda a obra do Hobbes é consequência lógica. Tudo que ele vai falar é consequência lógica dessa premissa. Ele é intragável. Né? Para a maioria de nós, ele é intragável. Só que eu quero ver se conseguir refutar. Aí você fala, mas o homem não é egoísta, não. Né? O homem não é. O homem consegue viver em sociedade. Exemplos do próprio Hobbes. Exemplos do próprio Hobbes. Eu vou parafrasear. Eu não tenho aqui. Eu estava procurando no começo da aula, mas eu não tenho aqui o livro. Não achei a parte. Se você acha que o homem não é tão negativo desse jeito, tão egoísta desse jeito, tão ardiloso desse jeito, por que você tranca a porta? Porque mesmo vivendo em sociedade, mesmo vivendo sob um estado de leis construídas, leis positivas, por que ainda assim você tranca a porta da sua casa quando você sai? Por que você tranca o carro quando você sai? Ora, né? Ponto. Pronto, cara. Pronto. Porque isso é do próprio Hobbes, né? Por que você, quando vai abrir o cofre da sua casa, espera estar sozinho para fazer isso? Por que você não aceita a presença de alguém estranho dentro do quarto lá quando você vai abrir o cofre? Por que você esconde o cofre? Tá aí. Por quê? Porque essas leis positivas, elas, para alguns, ela consegue frear, ela consegue arrefecer esse impulso egóico. Mas tem muitos que não. E tá aí o lance. Então,
né? É esse todo a construção do Hobbes. Por isso que ele, em resumo, né, coloquem aí, por favor, Hobbes, flechinha de implicação, defensor do absolutismo. Só um governo absolutista é capaz, tanto quanto possível, frear estes impulsos egóicos. Se é um governo, se é um Estado civil comandado, por exemplo, por uma democracia direta ou indireta que seja, dá merda, gente. Não consegue, não consegue. Não consegue refrear. As leis, elas não são suficientes. Elas não causam medo. A ideia do Hobbes é causar medo. É causar medo em cada um de nós. Quer dizer, você tem uma lei lá, se você matar, você vai preso. A ideia de estar preso, ela deve provocar o medo em nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que todos aqueles que matem, de fato, sejam presos. Agora, quando existe a lei, mas esta lei não é observada, ou não é observada na sua totalidade, ponto final. Mais do que isso, para piorar toda a situação, existem muitos assassinatos que não são premeditados. Aliás, a enorme maioria dos assassinatos eles não são premeditados. Eles ocorrem no aqui e agora. Eles ocorrem motivados por uma circunstância que não, por um evento, né, que não estava ainda disposto no conjunto total da obra. O que eu quero dizer, em exemplo, é justamente você está lá com o seu carro, andando de boa, você está indo para o trabalho. Você está indo para o trabalho. Aí batem no seu carro, você sai do carro, o cara sai do carro, dá um tiro em você, ou você dá um tiro nele. Você não saiu de casa falando, vou matar alguém. Não. Então é um evento novo, né? A batida, ela oferece ela propicia esse novo caminho. Sei lá, pode acontecer de alguém, você tá na rua, alguém querer te roubar e você revida, pá, morre. Né? Pegou a esposa, pegou lá o esposo com outra, com outro, mata. Né? O cara não tava, o cara voltou para casa, não tinha na cabeça, vou matar, né? Nem sabia do amante. Aí ele vai lá e pá. Né? Então, as leis elas servem para isso. Elas servem para provocar o medo. Mas, de novo, desde que elas sejam cumpridas. Por isso que o Hobbes vai colocar, né, a necessidade. Não é porque ele é mauzinho, não é porque ele é do capeta, nada a ver. É a necessidade para que possamos viver um pouco mais em relação ao estado de natureza, a gente tem que é preciso esse poder absoluto. Né? É preciso esse poder absoluto. Certo, gente? Então, né, em outras palavras, por mais que agora seja ruim, por mais que o Estado Civil seja ruim, e é ruim por quê? Porque a gente troca pela promessa, ele ainda é milhões de vezes melhor do que o Estado de natureza. Certo? É isso que os contratualistas estão dizendo.
Sempre vai ser isso que eles estão... Né? O estado civil, ele é sempre melhor do que o estado de natureza. Aqui no Hobbes, né, essa melhora não é tão grande. Mas ainda assim é, por quê? Porque lá é absurdo de ruim, né? Lá é, no estado de natureza, é a selvageria completa, né? Completa. É o estado de guerra completo. Completo. Certo? Então, vou colocar aqui como expressão-chave defensor do absolutismo. Espero, gente, que né, a hora que vocês forem fazer a retomada lá para as provas de vestibular e tudo mais, coloca lá, Hobbes, 2 pontos, defensor do absolutismo. Só isso, se você conseguir chegar né, à justificativa do porquê ele defende o absolutismo, você entendeu? Hobbes, você faz qualquer questão. Qualquer questão. Nunca é demais, né? Nunca é demais porque a incidência no vestibular é grande. Mas é possível, inclusive me vieram perguntar, um ex-aluno, alô, seu senhor Alexandre, obrigado pelo feedback aí, né? Então isso significa, né, ele perguntando, mas não tem a paz, o Estado pode matar em nome da paz? Claro que pode. Aliás, só ele pode matar em nome da paz. Porém, essa paz não é garantida. Tá aí, tá? Né? Então, o que eu respondi para ele lá, estou respondendo para vocês. É possível uma paz completa com Hobbes no estado do Estado Civil do Hobbes? Não. Não. É a promessa pela paz. A promessa pela paz. A paz nunca será alcançada. Certo? Gente, é isso. Espero que tenham entendido a aula. Espero que tenha feito sentido para vocês. A nossa próxima aula de contratualistas será o John Locke, que é o inverso tudo do Hobbes. Tudo bem, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!